Motivo pelo qual alguns caras conseguem conversar com uma mulher por 5 minutos e criar mais química do que outros em 5 encontros não é aparência, não é dinheiro, nem mesmo confiança, pelo menos não da forma como a maioria das pessoas pensa. É um conjunto específico de pequenas atitudes que mudam a forma como ela te percebe. A maioria dos caras nunca aprende isso porque ninguém ensina. Eles acham que flertar é ser engraçado, atraente ou dizer a coisa certa na hora certa. Não é. É criar uma sensação. Hoje vou te dar 15 dicas que fazem exatamente isso. São dicas básicas, fáceis de usar e funcionam imediatamente. Vamos lá. Primeiro ponto, elogie o que ela escolheu, não o que ela tem de nascença. Dizer que ela tem olhos bonitos é legal. É o que todo cara diz. Mas elogiar o gosto dela, os brincos que ela escolheu, a forma como pediu a bebida, o livro que está carregando, é diferente. Mostra que você está prestando atenção em quem ela é, não apenas na aparência. Gostei da sua escolha, tem um impacto diferente de você é bonita. Uma soa genérica, a outra dá a impressão de que você realmente a enxerga, e essa diferença, ela percebe imediatamente. Mostra que você está interessado na mente dela, não apenas na aparência. Segundo ponto, deixa a pausa falar por si. A maioria dos caras se apressa em preencher o silêncio. No instante em que há uma brecha, eles entram em pânico e começam a falar qualquer coisa para evitar o constrangimento. Mas aqui está o ponto. Esse silêncio não é constrangedor para ela. É constrangedor apenas para você. Quando você permite uma pausa de apenas 2 ou 3 segundos, você sinaliza que está confortável. Você não está desesperado para manter a atenção dela. Experimente depois que ela disser algo interessante. Simplesmente sustente o olhar dela. Deixe o momento respirar e então responda. Essa pausa diz mais sobre a sua confiança do que qualquer frase inteligente jamais poderia. E a confiança é o que diferencia a paquera da simples amizade. Terceiro ponto. Discorde dela de propósito e então sorria. Os caras legais concordam com tudo. Eles acenam com a cabeça, validam todas as opiniões e nunca questionam. É chato. Também é transparente, ela sabe que você só está tentando agradá-la. Quando você discorda de forma brincalhona, de jeito nenhum, essa é uma opinião terrível. E depois sorri, você cria uma tensão boa. Você está mostrando a ela que tem opinião própria e não tem medo de usá-la. Você não está buscando a aprovação dela. Apenas certifique-se de que o sorriso seja genuíno para que ela saiba que é uma brincadeira. Discordância mais cordialidade é igual a atração. Discordância mais frieza é igual a discussão. Se você é do tipo que vai realmente tentar uma dessas estratégias esta semana, vez de apenas concordar com a cabeça, prove isso comentando, testando agora mesmo. Quarto ponto. Você espelha o volume da voz dela, não as palavras. Aqui está algo sutil que muda tudo. Adapte-se ao nível de energia dela, não ao vocabulário. Se ela estiver falando baixo, abaixe a sua voz para acompanhá-la. Se ela ficar animada, deixe sua energia aumentar também. Não se trata de copiar o que ela diz. Isso é estranho. Trata-se de criar uma compatibilidade rítmica. Quando o seu volume de voz e ritmo se igualam aos dela, a conversa começa a parecer uma dança. Ela não saberá por que parece tão natural. Ela simplesmente saberá que é. E essa sensação de fluidez natural é o que faz alguém querer continuar conversando com você. Ponto 5. Você encerra a conversa primeiro. Isso surpreende a todos. A maioria dos caras fica por perto até ela ir embora ou até a conversa morrer lentamente. Mas quando você diz, preciso voltar para meus amigos, mas foi divertido. E é sincero, você muda completamente o jogo. De repente ela está se perguntando por que você foi embora. De repente ela quer mais. Preste muita atenção aqui, você não está sendo rude ou abrupto. Você está encerrando a conversa em alta, saia quando estiver boa, não quando estiver esgotada. Essa simples atitude cria mais intriga do que 1 hora tentando impressioná-la. Ponto 6. Você faz a segunda pergunta. Ela diz que é professora. A maioria dos caras diz que legal, deve ser gratificante, sem futuro. Mas quando você faz a segunda pergunta, o que te levou a escolher essa profissão? Você demonstra curiosidade genuína. A segunda pergunta é onde a conversa de verdade começa. É onde ela para de dar respostas superficiais e começa a falar de fato. Qualquer um pode perguntar o que alguém faz. O cara que pergunta por que a pessoa faz é o que ela vai se lembrar. Esta próxima dica é ainda mais sutil, mas igualmente poderosa. 7º ponto, toque seu próprio rosto enquanto ela fala. Parece estranho, mas funciona. Tocar levemente o queixo ou a mandíbula enquanto ela fala inconscientemente chama a atenção dela para o seu rosto. Também sinaliza que você está envolvido, pensativo e ouvindo atentamente. É uma forma sutil de linguagem corporal que cria foco e presença. Não exagere ou parecerá nervoso. Mas um breve toque no queixo enquanto ela conta uma história, isso aprende sem que nenhum de vocês perceba o porquê.
Pequenos sinais físicos como esse comunicam mais do que palavras jamais conseguiriam. 8º ponto. Fale mais devagar quando for importante. Quando você estiver fazendo uma observação importante, um elogio genuíno, uma observação honesta, um momento de conexão, diminua o ritmo, reduza a velocidade em cerca de 30%. Falar rápido sinaliza nervosismo ou que você está se esforçando demais. Falar mais devagar transmite segurança e seriedade. Mostra a ela que este momento é importante para você. Você não está falando rápido demais por ansiedade. Você está deixando a mensagem ser assimilada. Pratique isso uma vez e você sentirá a diferença imediatamente em como ela recebe o que você diz. Ponto 9. Você menciona algo do início da conversa como se fosse uma piada interna. 20 minutos depois do início da conversa, você retoma algo que ela disse no começo. Espera aí, isso é tipo a sua história com o café ruim? De repente vocês têm uma história em comum? Vocês têm uma piada interna que pertence somente a vocês dois? Vocês não são mais dois estranhos batendo papo. Vocês são duas pessoas com uma referência particular. Essa simples atitude cria intimidade rapidamente. Mostra a ela que você estava realmente prestando atenção e que a conversa tem continuidade. A maioria dos caras não faz isso, é exatamente por isso que você deveria. Ponto 10. Você dá a ela um apelido antes que ela o mereça. Chame-a de encrenqueira, depois que ela disser algo levemente travesso. Chame-a de a especialista quando ela der uma opinião confiante sobre algo. Esses apelidos divertidos criam uma dinâmica entre vocês. Você não está apenas conversando com ela. Você está criando uma personagem para ela, construindo um pequeno mundo, onde vocês dois têm papéis. É flertar, é divertido e demonstra que você é alguém que gosta de brincar. Mantenha a conversa leve e amigável. O apelido deve fazê-la rir, não se encolher. Quando ela começar a reagir, é aí que você saberá que funcionou. Ponto 11. Você deixa que ela te pegue olhando uma vez. É aqui que a maioria dos caras erra. Ou evitam o contato visual completamente, ou ficam encarando como se estivessem tentando memorizar o rosto dela. A estratégia é a atenção controlada. Deixe que ela te pegue olhando uma vez, por um segundo, e então desvie o olhar com um leve sorriso. Sem constrangimento, sem olhar de predador, apenas apreciativo e despreocupado. Esse único momento gera mais impacto do que 20 elogios. Mostra que você a acha atraente e não tem vergonha disso. Uma vez é intrigante. 2 vezes começa a aparecer pressão. Ponto 12. Você se senta ao lado dela em vez de em frente. Do outro lado da mesa é uma entrevista, ao lado dela é uma conversa. Quando você se posiciona ao lado dela, em um bar, em um banco, em uma festa, você está no espaço dela sem confrontá-la diretamente. É mais íntimo e menos intimidador. Você pode se inclinar, falar mais baixo, compartilhar observações sobre o ambiente. Tudo na interação muda quando vocês estão olhando o mundo do mesmo ângulo. A geometria importa mais do que você imagina. Ponto 13. Você diz menos do que ela espera. Ela pergunta o que você faz. Em vez de uma explicação de 5 minutos para impressioná-la, você diz: trabalho no mercado financeiro, coisas chatas. E então você redireciona a conversa para ela. Quando você não explica demais, cria mistério, você também sinaliza que não precisa impressioná-la com diplomas ou conquistas. Menos informação a deixa curiosa. Mais informação a faz sentir como se estivesse lendo um currículo. Mantenha suas respostas um pouco mais curtas do que o esperado e observe-a se inclinar para frente querendo saber mais. Ponto 14. Você trata o pequeno momento como se fosse o evento principal. Ela está lhe contando sobre os planos para o fim de semana. Nada importante, apenas algumas tarefas e talvez um brunch com uma amiga. Mas você age como se fosse relevante. Você pergunta onde ela vai almoçar. Você reage quando ela menciona seu lugar favorito. Você se lembra que ela comentou que adora aquele bairro. A maioria dos caras espera que algo interessante aconteça para poder reagir. Você faz com que o comum pareça importante. Essa é a diferença entre alguém que está presente e alguém que está atuando. Ela vai sentir isso, mesmo que não consiga explicar. 15 pontos. Você termina com uma afirmação, não com uma pergunta. Não termine com então, posso pegar seu número talvez. Termine com, gostaria de te ver de novo. Uma coisa é pedir permissão. A outra é declarar a intenção de forma clara e direta. Perguntas dão a ela o poder de rejeitar. Afirmações dão a ela a opção de concordar. É uma pequena mudança na linguagem que demonstra grande confiança. Diga o que você quer diretamente, sem rodeios ou amenizações. Ela vai te respeitar mais por isso, mesmo que a resposta seja não. E, honestamente, a resposta geralmente é sim quando tudo o que veio antes deu certo. Essas são 15 estratégias que te diferenciam de todos os outros caras legais que ela já conheceu. Nenhuma delas é complicada. Todas funcionam. Comece a usar pelo menos 3 ou 4 delas e você notará a diferença imediatamente, não apenas na forma como ela reage, mas também em como você se sente ao iniciar a conversa. Você não estará mais adivinhando. Você estará agindo com intenção.
Mas aqui vai uma dica importante: algumas dessas estratégias terão um impacto maior do que você imagina. Não por causa do que você fez, mas por causa do que ela já vê quando olha pra você. A maioria dos caras não tem ideia de como as mulheres realmente os percebem. Eles presumem que são comuns, invisíveis, esquecíveis, mas a atração nem sempre se manifesta de forma óbvia. Às vezes ela já está lá, você só não está percebendo os sinais. O próximo vídeo explica exatamente quais são esses sinais, 30 maneiras específicas, pelas quais as mulheres demonstram que te acham atraente, mesmo sem dizer uma palavra sobre isso.